Atlantis, visitação alienígena e manipulação genética. Michael Tsarion. Capítulo 8, Vou reverter o mundo. Agora, se quisermos responder à questão de como o mal realmente entrou no mundo e se é correto afirmar que o fez por causa da interação alienígena, então a questão apropriada surge sobre como ainda estamos lutando com o problema do mal hoje. Por que não tudo acabou feito com o dado que o conflito começou em tempos pré-diluvianos? Certamente se o mal tivesse conquistado, então hoje não haveria questão de bem ser uma alternativa ou presença no mundo. E se o bem tivesse triunfado, então hoje nós todos estaríamos vivendo em paz e harmonia. A razão pela qual ainda estamos resolvendo isso hoje, é porque o bem e o mal ainda operam lado a lado, pessoal e coletivamente, é porque havia uma variável, nos velhos tempos, que impediu a resolução. Esta variável foi imprevista por ambos os lados e causou o fim do jogo a ser adiado, literalmente por milênios. A variável tinha a ver com a guerra global mencionada anteriormente. O uso das armas de destruição em massa fez com que o planeta Terra reagisse. Está escrito que a ferocidade da guerra causou a própria umidade na atmosfera para evaporar completamente. O ar foi literalmente incinerado ou irradiado. Foi, ou, esta conflagrada, ou, algum outro evento relacionado que invadiu o limite Roche, e que causou uma alteração dramática no magnetismo da Terra. Como resultado, a Terra desviou de sua órbita normal e perturbou o movimento de outro planeta vizinho. As variações do curso permitiram detritos do anteriormente destruído planeta, Tiamat, para reentrar no campo Roche onde caiu na Terra, novamente causando estragos. Grande parte dessa efluência era água salgada dos outrora vastos oceanos de Tiamat, assim causando o segundo dilúvio da pré-história. Esses cataclismas globais fizeram com que o eixo polar alterasse, resultando na grande mudança de polo que destruiu quase toda a flora e fauna no planeta. Este evento é universalmente registrado e agora está cientificamente confirmado. Veja quando a Terra quase morreu. Os bruxos de Atlântida, que nunca foram muitos, para começar, sofreram pesadas perdas na destruição de seu continente, Atlantis. Pode ser conjecturado que havia menos do que 100 desses seres totalmente alienígenas deixados, embora não há pouca, ou, nenhuma certeza sobre isso. Eles também perderam a maior parte de sua sofisticada tecnologia alienígena. E os filhos dos filhos das serpentes juntamente com seus adâmicos também sofreram enormes baixas. Pode ser que ele possa ser conjecturado que havia apenas cerca de 1000 verdadeiros filhos das serpentes deixados aqui. Esta guerra global e sua devastação também significavam que a Terra agora teria um clima diferente, equador e colocação continental. Os grandes continentes de Apalachia, Oceania, Tirrenia, Beringia e Fennoscandia afundaram com as ondas, assim como ilhas menores como Lochlon, Lyonesse, Ai Brasil e Avalon, e outras. O grande oceano Mioceno, que ocupou a maior parte do que é hoje a Rússia, foi inteiramente esvaziado. Suas águas se tornaram o Mediterrâneo, e o Cáspio e Mar Negro. As águas do planeta Tiamat, depois de derramarem nossa atmosfera, ajudou a submergir os continentes e eventualmente se tornaram os grandes oceanos que temos hoje. E então, as grandes civilizações pré-diluvianas uma vez ocupando esses continentes foram embora. Os pilares do céu foram quebrados, a terra sacudiu suas fundações, os céus afundaram em direção ao norte, o sol, a lua e as estrelas mudaram seus movimentos, a terra caiu, e as águas fechadas dentro de seu seio explodiu com violência e transbordou. A grande harmonia da natureza foi perturbada, de revelações astronômicas por La Hibrion Radica. Os índios Quiche de Guatemala registraram este evento da seguinte forma.
As águas estavam agitadas pela vontade de Huracã, o coração do céu, e uma grande inundação veio, massas de material pegajoso caíram, o céu foi obscurecido e uma pesada chuva escurecendo o céu começou. Havia um grande barulho acima, como se por fogo. Agora os homens foram vistos correndo, empurrando uns aos outros, cheio de desespero. E, a Bíblia, em sua maneira oblíqua e desgrenhada, registra assim: a terra está totalmente quebrada, mudou-se excessivamente. Livro de Isaías. Para isso, eles são voluntariamente ignorantes do mundo que, em seguida, foi, sendo transbordado com a água, pereceu. 2 Pedro 3, 5. Eis que o Senhor faça a terra vazia e fazê-la desperdiçá-la e transformá-la de cabeça para baixo e dispersar no exterior os habitantes da mesma. Isaías 24. Eu vi um novo céu e uma nova terra, para o primeiro céu e a primeira terra foram passados longe, e não havia mais mar. João 21, 22. As Laplanders do norte da Suécia preservaram esses contos. Seus livros antigos ter Deus dizendo: vou reverter o mundo. Vou licitar o fluxo dos rios para cima. Farei com que o mar se reúna junto em uma enorme parede imponente que eu vou lançar sobre os seus filhos maus, e assim destruí-los e toda a vida. Do catastrofista Maverick e pesquisador Cummins Beaumont, lemos: o dilúvio, para o mundo é geralmente uma tradição vaga e nebulosa, realmente esconde mais visitação terrível e suas devastações nas ilhas britânicas e terras escandinavas pode ser retrações em maior medida pelos efeitos do que os geólogos denominam aerodrift, deriva. Não era uma mera deriva de gelo. Foi repentino, terrivelmente rápido e violento. Levou várias centenas de anos para qualquer senso de normalidade voltar. Esses eventos ainda estão gravados na memória da raça humana, em nosso próprio DNA. Os vários medos e pesadelos do homem e fobias diurnas surgem de tais experiências fisiológicas no passado antigo. Medo de trovões e relâmpagos, do escuro, da água, de cavernas e recintos, da solidão, ou aranhas, insetos, e outras criaturas, medo do oceano, de silêncio, de estranhos povos, e assim por diante, vem disso. A miríade de presságios e superstições, encontrado em cada clima tem suas raízes nessas experiências coletivas. Julian Jaynes, autor de A Origem da Consciência e o Colapso do Bicameral, alegou que este período milhares de anos atrás foi um tempo de psicose intensa para a raça humana emergente. Jack Barranger, passar o choque. A vinda da corrida da serpente original foi provavelmente cerca de 50.000 anos atrás, mas poderia ter sido tão recentemente quanto 30.000 anos atrás. Experimentos genéticos e hibridização ocorreu algum tempo após a construção da Atlântida, para o qual os serviços do homem neandertal parece ter sido necessário. As guerras dos deuses provavelmente começou há cerca de 13.000 anos, com mudança dos polos seguindo logo depois. A Terra atinge uma aparência de normalidade à medida que os séculos passam. Mais tarde, o período histórico começa, após 11.000 anos. No histórico ou pós-diluviana, a humanidade parece uma estranha mistura de primitivismo e avanço. Todas as incríveis invenções sem estágios aparentemente antecedentes de desenvolvimento. Após a guerra, os restantes filhos das serpentes decidiram que, a fim de sobreviver, bem como evitar diretamente ataques de seus inimigos, eles se dispersariam em contingentes menores para os cantos da terra. Com eles iriam os membros restantes dos adâmicos. Então, na história, ouvimos falar da vinda da civilização para as várias províncias da terra. Como historiadores e mitologistas sabem, estas secas culturas e suas crenças têm curiosa, mas inegável semelhanças, principalmente porque a contingência de pessoas estavam espalhando conhecimento para estes diferentes locais, mesmas pessoas, paradigmas semelhantes e simbolismos.
Proporcionalmente com isso vêm os ambíguos símbolos da cobra, a serpente e o dragão. Arte pré-histórica. Esses símbolos foram reverenciados e temidos por milênios por quase todas as culturas no globo e ainda, fora das tradições folclóricas em si, não há credibilidade na teoria para explicar por que isso aconteceu. Não há uma miríade de outras coisas que valem a adoração. Por que tão poucos estudiosos lidaram com essa anomalia? Outra anomalia interessante dessas culturas é o uso da letra e do som fonético K. Veja também C e CH. Quase todos os nomes das tribos do nativo norte-americano, os índios têm o som ou letra K, por exemplo, Oklahoma, Muscogean, Choctaw, Nakota, Dakota, Cherokee, Mohawk, Yaqui, Comanche, Chickasaw, Seneca, Iroquois. A palavra América tem o forte som K, assim como as palavras Celt, Cauim, Cauã, Xã, Can, Coen, Canaã, Coan, Carn, Clã, Querã, Karen Cristo. Há muitos nomes pessoais que também o têm. Enquanto os filhos da serpente se dispersavam, a raça da serpente original começou a convergir para regiões equatorial da Mesopotâmia e na Ásia Menor. Estas eram as áreas que agora poderiam suportar a vida o ano todo. São esses os escuros que como são conhecidos como as civilizações Suméria e Babilônia, bem como todos os impérios de alto perfil por vir. E é sobre os fundamentos dessas dinastias e culturas que os períodos pós-diluvianos ou históricos descansam. Os eventos horrendos que são associados a essas nações forçosamente testemunharam quem estava por trás deles. E desde que foram essas irmandades que começaram a gravar história, eles encomendaram que as contas fossem compostas a seu favor, para serem tendenciosas em relação aos seus atos e agendas. Seus descendentes aristocráticos eram a principal persona dramatis da história. Como resultado de sua trajetória, a data de sua chegada foi artificialmente adiada para mais de 400 mil anos. Este foi um movimento político para dar à sua linha supremacia ancestral. As biografias dos deuses e os detalhes dos eventos passados também foram embelezados e distorcidos, enquanto fatos relativos aos acontecimentos no Jardim do Éden foram adulterados para a absurda forma que existe hoje. Dizem que essas histórias saem da Ásia Menor, mas elas atualmente referem-se a eventos que aconteceram muitos milênios antes das datas oferecidas. Professor W. B. Emery escreve no Egito Arcaico. Há aproximadamente 3.400 anos AC, uma grande mudança ocorreu no Egito e o país passou rapidamente de um estado de cultura neolítica avançada a duas monarquias bem organizadas, e ao mesmo tempo que a escrita aparece. A arquitetura monumental e artes e artesanato desenvolvidos em um grau surpreendente. Parece haver pouco ou nenhum fundo para estes fundamentos.